Bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar a oportunidade para compartilhar um pouquinho, talvez, da trajetória que eu já compartilhei com o pastor, porque eu acho que talvez compartilhar um pouco a experiência pessoal pode levar vocês a tomarem uma decisão pessoal a respeito de andar nos passos do Mestre. E o Alexandre está aqui, ele me conhece desde os 17 anos, mais ou menos. Nós passamos a adolescência e a juventude juntos, tínhamos uma banda de rock progressivo evangélico, talvez a primeira do Brasil. A gente era uma turma do barulho. Mas eu me lembro que uma vez a gente estava reunido no grupo e cada um perguntou sobre o seu chamado e todo mundo falava sobre chamado para ministrar em louvor e adoração. Aí vai lá o Miguel e diz, não, sinto muito, mas eu não tenho esse chamado, me desculpa. Eu toco, eu louvo, eu canto, eu amo fazer o que eu estou fazendo, mas o meu chamado é para testemunhar da palavra de Deus. Todo mundo ficou esperando que eu falasse que o meu chamado também era louvor, adoração. Portanto, por que eu estou contando isso? Porque Deus tem um propósito para cada pessoa, em cada lugar. E o nosso papel não é nos submetermos à nossa vontade, ao nosso desejo, os nossos dons e talentos, porque são muitos. Às vezes, uma pessoa tem vários dons e talentos. Eles me conhecem, eu gosto de cantar, pintar, desenhar, assoviar, ministrar, pregar, escrever. A propósito de escrever, tem alguns livros aí. Tudo isso é muito belo, precioso, e o Senhor nos dá muitos talentos, mas nós precisamos entender qual é o caminho que Deus quer nos levar para o centro da vontade dEle. E é por isso que eu resolvi compartilhar um pouco sobre isso. Porque quando eu afirmei isso, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, a gente ainda tocava juntos. Mas naquele tempo, o ministro de missões era meu irmão, e meu irmão sai para ir para o campo e Deus começa a trabalhar no meu coração, eu acabo me tornando ministro de missões da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E eu começo a ajudar, faço um congresso grande na época, era o maior congresso que nós tivemos de missões, triplicamos as ofertas e Deus continua trabalhando no meu coração. Em determinado momento Deus fala comigo de forma sobrenatural. Eu estava no ônibus, indo para o trabalho, o ônibus vazio, só tinha um motorista. E eu abro em Isaías, capítulo 50, eu lia sistematicamente de Gênesis e Apocalipse. Lia diversas vezes, já talvez a 7ª vez, sei lá quanto eu já estava lendo. E de repente as palavras saltam nos meus olhos. E lá em Isaías 50 diz, o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba dizer no tempo certo uma palavra de conforto àqueles que estão oprimidos. Então, continuei e li o versículo seguinte diz, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. E o Espírito Santo, naquela hora, soltou em voz audível no meu ouvido, é isso que eu quero para a sua vida. Mas a voz foi tão impactante que eu olhei para trás para ver se tinha alguém falando comigo. E eu olho para trás e o ônibus está vazio. E eu olho para frente, o motorista está ali. E eu pergunto para o motorista, vem cá, você falou comigo? Porque aquela voz foi tão real, tão audível, que eu achei que alguém estava falando comigo, alguém físico. E o motorista olha para mim, não falei com você. Mas aquela voz continua se repetindo e eu volto para o motorista, tenho certeza que você não falou comigo? Ele falou, eu acho que você está ficando maluco. Então eu entendi, Senhor, obrigado, eu já sei quem está falando comigo, obrigado. Desde aquele dia eu fui impactado e Deus começou a falar no meu coração sobre ir para o campo. Eu não sabia exatamente qual era o campo. Eu tinha na minha mente, a casa da minha parentela, ou seja, pode ser a Moldova, porque a casa da parentela já estava no Brasil. Se era outra casa da parentela, tinha que ser a Moldávia, a Ucrânia, que é da onde vieram os meus parentes judeus, ou Israel, eu pensava, ou Israel talvez. Mas eu não sabia, não conhecia nem a Moldova, nem a Ucrânia, muito menos Israel. Eu sabia que eu era judeu, que eu era de família judaica, tínhamos tradições judaicas, mas eu não sabia nada sobre Israel, eu não sabia que Israel era deserto ou se não era deserto. Eu não sabia nem hebraico, o Alexandre sabia mais hebraico do que eu. Então eu comecei a falar com a minha esposa, a gente casou, 21 anos, eu falei para ela, Cris, eu estou indo no congresso missionário lá em Santo André, em São Paulo. E eu fui chamado por Deus assim, assim, assim. Se o Senhor realmente me quer nesta obra, eu quero que Ele confirme na sua vida, então eu quero que você ore por isso. Então eu fui a São Paulo. Voltei, e quando eu voltei, eu contei isso para o pastor Jeane. A Cris chegou,
Deus falou comigo. Eu tive uma visão, eu estava sonhando. E neste sonho eu estava numa casa, e nesta casa não tinha telhado. Todas as casas do Oriente Médio não tem telhado, é laje. Eu estava numa casa, e lá dentro dessa casa tinha várias crianças que não eram minhas, e eu cuidava delas. Hoje, quase 30 anos depois, a Cris trabalha cuidando de crianças autistas em Israel. E ela continuou contando, e tinha mais, você vinha preocupado, cansado, e quando a gente olhava pela janela, os mísseis passavam por cima da nossa casa. Hoje, em Israel, ontem, na realidade, hoje já deve ter caído também, os iranianos lançando mísseis sobre Israel. 30 anos se passaram para que a palavra se cumprisse de forma literal. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, o que é o cumprimento profético literal. Em resumo, quando eu vi isso, o Espírito Santo me confirmou, falou, é Israel. Eu comecei a me preparar, comecei a ir nas agências missionárias, comecei a ir nas agências de viagem para saber preço de passagem, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. E eu ia nas agências, a agência dizia, vamos mandar você para a Inglaterra por 2 anos para você aprender inglês, se der certo, depois você vai para o Oriente Médio. Eles nem diziam para onde eu iria. Eu ia na OM, eu ia na Jocum, eu ia na Antioquia, eu ia na Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, todo lugar. Mas algo me dizia, algo está errado, não está certo. E um dia eu estava voltando para casa, minha mãe fala, vem aqui, eu quero te dizer uma coisa, a sua tia acabou de sair daqui. E ela disse que a hora que você quiser, você pode ir para Israel. E eu, como assim? Você é judeu. Você pode entrar no processo de imigração. Então Deus abriu as portas, uma atrás da outra. Eu tinha um cargo bom numa agência de publicidade, era diretor de criação. Eu ganhava 10 salários mínimos na agência de publicidade. Eu dava aula, também ganhava mais 10 salários mínimos dando aula para gráficas na área de computação gráfica. Na hora que o Senhor me chamou, eu falei, eu considero tudo isso como nada. Nada. E eu falei para a agência, um dia, em breve, eu vou para Israel. Se prepare. Eles falaram, mas você está louco? Para aquele país de guerra, país de terrorismo? Eu falei, eu estou avisando. A hora que Deus me chamar, eu vou. E o dia que Deus me chamou, e o dia que as portas foram abertas, eles chorando, falaram, Miguel, você sempre terá uma porta aberta aqui. Eu cheguei a voltar lá depois de alguns anos e cumprimentá-los e comermos juntos. Mas eu quero que vocês entendam como jovens, eu tenho visto muitos jovens aqui. Não se enganem com os seus sonhos e os seus desejos. Coloque sua vontade diante do Senhor. Porque o que Eva queria era comer do fruto. Era o desejo. Lembre-se também do que Deus fala para Caim, você precisa dominar o seu desejo. O desejo pessoal, o desejo carnal, ele vem com uma aparência, uma fantasia de coisa boa, de coisa de Deus. Mas Deus tem propósitos muito além daquilo que nós imaginamos. E os propósitos de Deus vão além da nossa compreensão. Eu compartilhei isso para que vocês entendam que, assim, se nós estivermos realmente com o nosso coração disposto a obedecer, independente das circunstâncias, Ele pode nos levar a lugares incríveis e sobrenaturais que jamais imaginávamos. E eu vou dizer para vocês, é 1000 vezes melhor estar fazendo a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Isso eu gostaria de compartilhar para que vocês saibam quem é que está aqui. Talvez você olhe, que cara abençoado, que cara poderoso, que cara inteligente. Eu digo, sou um vaso de barro vazio nas mãos do oleiro. No meu lugar podia ser você. E pode ser você. E eu tenho certeza que o Senhor vai levantar pessoas aqui assim. Então disponha o seu coração a buscá-lo, dia e noite. Invista, eu vi aí muito sobre dar tudo. Que música maravilhosa. Dar tudo, gente. A viúva, quanto ela deu? Ela deu tudo o que tinha.
Às vezes a gente se preocupa com dízimo e oferta. O Senhor não quer. O Senhor até nos ensina a dar o dízimo e oferta. Mas Ele não precisa, gente. Vocês acham que alguém que criou todas as estrelas, com todos os metais do mundo, aqui debaixo do solo, eu estudei geologia, aqui debaixo do solo nós temos todo tipo de metal, todo tipo de joias preciosas, todo tipo de valor. Alguém que fez isso precisa? Não. Mas Ele quer conhecer o nosso coração. O quanto estamos dispostos a dar a Ele. E eu dízimo é 10%, mas ela deu tudo. Ela deu 100%. Então, meu desejo é que você saia daqui hoje dizendo, eu quero dar 100%. Não é só do meu dinheiro. É da minha vida. Do meu coração. Das minhas atitudes. Do meu ministério. Do meu trabalho. Do meu negócio. 100% é do Senhor. Mas, eu prometi, ontem que eu ia falar sobre uma coisa misteriosa, não está na apresentação ainda, a apresentação é final, talvez eu roube um pouquinho do tempo, tá, pastor? Falaram 45 minutos, não sei se vai dar não. Mas, eu prometi desvendar o 666. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui para vocês, Apocalipse. Quem quiser abrir. Hoje todo mundo vai saber se ele vai cair no 666 ou não. Vamos lá. Deixa eu pegar o texto aqui que eu perdi. Apocalipse 13, 16 e 17. Ok. Todo mundo quer saber o 666. E hoje nós vamos saber com a palavra de Deus qual é o verdadeiro sinal da besta. Vou ler em português para não complicar. Né? Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano, e este número é 666. Ok, vou usar um pouquinho o texto original, para a gente poder entender. O verbo calcular, na realidade, é pense ou interprete, entenda, né? Por isso ele diz, entenda, pense e interprete o número da besta. E nós temos aí também, anteriormente, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão ou na direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Ora, nós vemos nas Escrituras que o tempo todo João fala, quem lê, entenda o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus diz, tem uma palavra aqui de Jesus, ele diz o seguinte: quando pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O que é ler e entender? O que é ler e entender? Ora, Jesus e João não tinham a Bíblia toda. O que eles tinham à disposição? Eles tinham o que a gente chama de Velho Testamento, a Torá, o Tanar. Tanar quer dizer Torá, Ketuvim e Neviim, quer dizer Torá, que é as leis, Ketuvim é os escritos históricos, e Neviim são os profetas. Ou seja, ele tinha nas mãos o Velho Testamento. E ele diz, quem lê, entenda. Então nós temos que ir na Bíblia, no Velho Testamento, e entender o que João quer dizer. Porque João está falando a uma igreja onde 90% da igreja era judaica.
E eles tinham Tanar. E nós, a Igreja Moderna, tem o Tanar e tem o Novo Testamento, mas a gente é viciado em Novo Testamento. A gente dá o devido valor ao Novo Testamento, mas a gente dá menos valor ao Velho Testamento. Essa é a verdade. Então, eu vou agora abrir para vocês outro versículo, que também está na sua Bíblia, mas no Velho Testamento. E é 2 Crônicas 9:13. 2 Crônicas 9:13. Vamos lá. Em português, vamos lá. Nós estamos falando quando Salomão constrói o templo, o lugar de adoração. No Novo Testamento e Apocalipse está falando também sobre isso, sobre o lugar da adoração, onde vai sentar o anticristo. E aqui também nós temos assim, o peso do ouro que trazia Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. Está na Bíblia de vocês assim? 23 toneladas? Errado. Tem versões aí. Qual é a versão? 666 talentos de ouro. Coincidência? Em toda a Bíblia, esta é a única referência do número 666. E Jesus e João dizem, quem lê, entenda. Ok. Talvez você esteja dizendo, mas isso não explica, né? Isso são números apenas. Isso não explica. Então, eu quero trazer para vocês o texto anterior dos 666 talentos, tá? 666 o número da besta. Vamos ver onde a marca da besta seria. Prestem bastante atenção nisso, porque isso muda o jogo do entendimento. Diz assim no versículo 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, fazem com que seja dela certa marca, na mão direita, em hebraico, yad, e na testa, na fronte, em hebraico. Pegaram onde é a marca? Na mão direita e na fronte. Aí está todo mundo pensando, vamos pegar um negócio de metal e vai marcar. Tzuc! Não. Vamos pegar um chip e vamos enfiar aqui. Não. Aqui na mão. Não. Vou mostrar para vocês que não. E vou mostrar para vocês com o Velho Testamento. Vamos lá. Agora nós vamos em Deuteronômio 6, 4 e 5. Complicado, né? Deuteronômio 6, 4 e 5. Este é o grande mandamento da lei. Existem 2 mandamentos. Amar a Deus e o segundo é amar ao próximo. Este é o principal mandamento, porque se você ama a Deus, você é capaz de amar o próximo. Mas se você não ama a Deus, você não vai amar o próximo. Prestem bastante atenção no texto que eu vou ler aqui. Tá? Ouve, ó Israel, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Estas palavras que eu lhe ordeno estarão no teu coração. Você as inculcarás a seus filhos e dela falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Agora presta atenção que vai começar a encaixar o quebra-cabeça. E também lhe amarrarás como sinal da sua mão direita, tá? E elas lhe serão por frontais entre os olhos. 666 em Crônicas está ligado a 666 no Apocalipse. Agora vocês estão entendendo que está ligado também a esse texto. Porque lá no Apocalipse fala sobre a direita e sobre a fronte. Agora vamos
tentar desvendar ainda mais. Espera aí, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Eu acho que eu nem preciso do texto, mas eu quero lembrar a vocês uma coisa. Nós estamos falando de senhorio. A marca da besta, ela marca o senhorio de algo, de alguém ou de um sistema no homem. E essa marca é revelada na marca da direita e da testa. Só existe um senhorio citado em toda a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Ele só compara um senhorio ao Deus de Israel. Qual é o senhorio? Alguém se lembra? Mamon. Em grego, mamona. E vocês sabem o que significa mamon? Não é dinheiro. As pessoas pensam que é dinheiro. Mamon ou mamona representa riquezas deste mundo. A riqueza deste mundo pode ser a fama, pode ser o dinheiro, pode ser a mulher, pode ser o homem em relação à mulher. Qualquer coisa que você coloca no seu coração, no lugar do seu Deus, a Bíblia chama de mamona. Então agora vocês sabem que ninguém precisa ser marcado na direita nem na testa. Você sabe por que a direita é a testa? Quando os judeus vão lá no Muro das Lamentações rezar, eles prendem os filactérios, uma tira de couro no braço direito. E eles prendem uma caixinha de madeira na testa. Já viram isso? Você sabe o que está escrito ali? Nos dois? Está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, hoje eu quero te desafiar a olhar o número da besta de uma forma diferente. Pode ser que haja um dia uma marca da besta, um chip, um cartão, ou algo que você tem que memorizar. Mas a marca da besta está presente entre nós. Quando nós visamos as riquezas deste mundo para servir a Deus, por exemplo. Existem pessoas que dizem: somente dá que você vai receber. Somente dá que você vai receber. Faça um propósito. X, Y, Z. E Deus vai te dar. Gente, este não é o nosso Deus. O nosso Deus deseja que a gente se entregue plenamente a Ele, de toda a alma, de todo o coração, e o receber será uma consequência daquilo que nós vivemos diante dEle, e não o contrário. Tá bom? Não devemos fazer propósitos para termos unção, devemos ter unção para Ele nos conduzir aos propósitos dEle. Bem, agora eu vou pedir para o irmão colocar a apresentação. Uma apresentação rápida. Vou tentar ser rápida. Que tem a ver justamente com isso. Deixa eu puxar aqui a apresentação aqui também, para que eu possa ver. Estou de costas para a apresentação. Eu vou pedir para ele colocar a primeira imagem. E o título é: o que não te contaram sobre a parábola das virgens? O que não te contaram é o seguinte: todo mundo quer contar para você que você precisa ser fiel. Você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Todo mundo fala bem das virgens e fala mal das outras virgens, Nécia. Mas hoje eu quero dizer para vocês sobre o preço de manter as lâmpadas acesas. Coloca aí a imagem, só a imagem. Vou pular o texto, vou correr o texto. Primeira imagem. Você sabe o que é isso? Olha o tamanho daquela pedra. Isso é uma prensa de azeitonas. Ali embaixo estão azeitonas que foram esmagadas por uma pedra como essa. A propósito, é a mesma pedra que a gente diz que aquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar,
é como se seria melhor que ele fosse lançado, preso a uma pedra de mó no fundo do mar. Esta pedra pesa mais ou menos 700 a uma tonelada, 700 quilos a uma tonelada. Tá? Ela é cortada dessa forma, colocada dessa forma, você consegue empurrar, mas normalmente quem empurra é um burro. Tá? Um animal, às vezes 2, dependendo do tamanho da pedra. As azeitonas, e nós somos ramos enxertados na oliveira, as azeitonas e os ramos que são tirados, são jogados ali, você pode ver palha ali, ó, é palha dos ramos. E eles são esmagados por essa pedra, esmagados. Passa aí, irmão, o outro. Depois de serem esmagados, são colocados em cestos, que vocês estão vendo ali, ó. Cestos. São cestos de sisal. Era assim, tá? Hoje em dia tem outros maquinários, mas era assim na época bíblica. Se colocava dentro dos cestos, e os cestos eram colocados debaixo de uma pedra com madeira, e a madeira era colocada pesos. Você pode passar? O outro. O que acontece? Todo aquele resíduo que foi triturado ficava dentro dos sacos, é esmagado pelo peso, e aí vai sair no azeite lentamente. É assim que se faz a separação. Tem mais uma? Eu acho que é o último, né? É o último. Por que eu estou mostrando isso, gente? Porque todo mundo quer ter azeite nas lâmpadas, mas ninguém quer saber o preço que se paga para isso. Só Deus sabe o que eu passei, a minha família passou e está passando. Eles estão agora lá em Israel. Foram bombardeios um atrás do outro do Irã. 20 pessoas mortas, dezenas de feridos, 7 desaparecidos. Todo mundo quer ter unção, mas ninguém sabe o quanto custa produzir azeite para as nossas lâmpadas. E o custo é uma vida de não para a carne e para a obediência, buscar a palavra de Deus diariamente. Não é fácil. Não somos santos. Todos caem. Todos caem uma hora ou outra. Mas a pergunta é, o Senhor estará ali para nos levantar? Pedro também começou a afundar, mas o Senhor estava lá. E esta é a grande questão. Eu quero aproveitar e mostrar mais uma apresentaçãozinha. Joga outra foto. Está aí? Alguém sabe o que é isso? Bonitinho, né? Ninguém imagina que são diamantes. Desse tamanho. Qual é o tamanho de um diamante depois de lapidado? Desse tamanho. Um diamante não lapidado é desse tamanho. Depois de lapidado é desse tamanho. Passa aí. Lindo, né? Pois é, o diamante também traz uma ilustração semelhante à do azeite. O diamante, você joga uma luz nele. Ele joga luz para todos os lados. Essa é a beleza do diamante. Por que ele é tão belo? Porque ele não bloqueia em nada a luz. Pegaram a lição? Por que o diamante é tão belo? Porque quando a luz de Cristo passa por ele, gente, só se vê a luz de Cristo. O diamante mais caro é o mais transparente possível. O diamante é medido por sua transparência, por sua pureza. Agora, para ser um diamante, gente, primeiro é forjado no coração da terra a temperatura alta, numa câmara magmática. Sabe qual é a temperatura de uma câmara magmática? 3.000 graus. E ela começa a se esfriar. E aí se formam rochas que vão cristalizando. Aí se formam os diamantes brutos. Aí, para achar um diamante, sabe como é que se faz para achar diamante? Diamante não é igual ao ouro, não, que você acha no riacho. Você tem que ir para o coração da terra procurar o diamante. Você tem que cavar, e nós temos minas de diamantes. E aí você achou aquela pedra feia que você viu antes, você tem que levar para o lapidador. E aí ele vai pegar um ponteiro, e ele vai começar a quebrar. Tá, estilhaçando diamantes.
Agora nós temos laser, é mais fácil. Mas assim era no passado. Somente depois que você deixar tudo que é impuro fora do diamante, tudo que não é realmente essencial para a luz brilhar, aí você se torna um diamante. Eu louvo a Deus porque quando eu estava no louvor aqui, eu pude sentir aquilo que Deus tem feito aqui neste lugar. E eu incentivo vocês a continuarem a dizer não para este mundo e sim para o Senhor. A jornada às vezes é longa, cansativa, desgastante, mas ela é absolutamente necessária. Bem, eu quero aproveitar e concluir. Depois, se o pastor quiser fazer alguma pergunta, o tempo está voando, mas eu quero aproveitar e concluir com um versículo que eu gosto de deixar em todo lugar que eu passo e dou testemunho. E é Mateus 9, 35 e 36. Eu acho que muitos conhecem. Vamos lá. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por que eu estou lendo isso? Porque às vezes a gente diz: eu sou novo demais para isso. Quando o Senhor falou comigo, eu tinha 19 anos. A primeira vez que eu ouvi sobre missões e fiquei apaixonado, eu tinha 14 anos. Você quer saber com que idade eu entreguei minha vida para o Senhor? 7 anos. Com 14, fui impactado pela obra missionária. Com 19, Ele falou ao meu ouvido. Com 21, eu me casei. Com 26, eu subi a Sião para fazer a obra. Não há idade para fazer a obra. As crianças aqui podem fazer a obra. Com que idade Abraão foi chamado? Alguém se lembra? 70 anos. Com que idade Moisés foi chamado? 80 anos. Não há idade para fazer a obra. Comece a dedicar todo o seu ser, todo o seu entendimento, todas as suas forças ao Senhor. Não há nada mais gratificante do que viver uma vida plena com o Senhor. Nada. Para encerrar, eu gostaria de deixar 3 palavrinhas que eu costumo dizer, que são as bases para viver uma vida com o Senhor. Mas antes o chazinho. A mensagem de João era a mesma mensagem de Jesus. E a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o primeiro ponto. Viver uma vida plena com Deus tem que ser uma vida de arrependimento. E não estou falando de uma vez por ano, como os judeus fazem. Nós temos Yom Kippur. Uma vez por ano, todo mundo pede perdão. Bonito, né? Mas quantos milhares de pecados tivemos? Pensamentos torpes, planos malignos que passaram pela nossa cabeça, e a gente esquece. Às vezes a gente vê uma cena na televisão, não está bom, pensou alguma coisa, deixa para lá, passa para outra coisa, mas esqueceu de se arrepender. E acumula. E de repente a gente se sente fraco, a gente se sente provado. De repente começam provações em outras áreas que a gente menos esperava. Isso se chama dar legalidade. Então, para não dar legalidade, arrependimento diário e instantâneo. Se passou algo na sua cabeça agora que desagrada a Deus, fala: Senhor, perdoa-me. Muda o meu pensamento. Segunda coisa é a santificação.
Se nós nos arrependemos constantemente, nós temos que buscar coisas, fazer coisas que nos deixam próximos do Senhor. Ora, a melhor arma contra Satanás foi usada por Jesus. Qual foi a arma? A palavra. Jesus, quando foi tentado, ele usa a palavra para combater. Ah, você não lembra do versículo? Comece a louvar. Use as armas da fé para você poder manter a santificação. Busque ver vídeos que são lições bíblicas, ou pelo menos lições morais, mas não coisas que você já sabe para onde vai te levar. E a terceira etapa, nós temos aí arrependimento, nós temos santificação e nós temos a obediência. E a obediência é Mateus o quê? Vamos lá para o último capítulo de Mateus. Mateus 28. Desculpa. Mateus 28. Diz assim, versículo 17. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias da minha vida. Se nós queremos resumir o que ele ensinou: arrependimento, santificação e obediência. O meu desejo é que hoje você possa fazer uma aliança dessa com Deus. Que você saia daqui e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, como aquele irmão ouviu. Eu quero ser levado por onde tu queres, como aquele irmão foi levado. Eu quero que a minha família seja impactada como a família dele foi impactada. E eu quero fazer um desafio aqui para os casais jovens, talvez namorados, noivos. Orem até mesmo antes do casamento de vocês pelos seus filhos. Eu e minha esposa, a gente estava noivo ainda e começamos a nos ajoelhar e a orar pelos nossos filhos. E nós já sabíamos que teríamos 3 filhos. E tivemos 3 filhos. E hoje esses 3 filhos são uma bênção. Tem vozes maravilhosas. Tem uma filha que ela toca qualquer instrumento que botar na mão dela, ela toca. Ela tem uma voz que eu chamo o timbre divino. Aquela voz que quando começa a cantar faz alguma coisa dentro de você lá dentro. Os 3 dizem: nós vamos namorar somente quando for para casamento. Eu quero um marido virgem, uma esposa virgem, que sejam servos do Senhor. Eu nunca precisei falar para eles sobre isso. Você sabe por quê? Porque eles viram isso em nós. Eles viram o Senhor em nós. E eu creio que vocês podem ser também canal, o diamante, que vai passar a luz de Cristo para os seus filhos, para os seus netos, para uma nova geração de vencedores. Então o 66 já não vai ter importância. A vaca vermelha lá de Israel não vai ter importância. O templo não vai ter importância, porque quando Jesus vier, você vai estar pronto. Você já vai estar cheio do óleo santo. E quando você vê mensagens sobre vaca vermelha, você vai ignorar. Isso não tem menor sentido ficar preocupado com isso. Se a guerra de Gog e Magog agora ou depois, não faz o menor sentido se preocupar com isso. Faz sentido sim dobrar o joelho todo dia e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que hoje a gente possa ter o compromisso de ter uma vida plena com o Senhor. Não prometo, a palavra de Deus não promete que nós vamos vencer sempre, que nós não vamos nos arranhar. Existe uma expressão em
Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus diz para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. É uma tradução muito infeliz, desculpa dizer. Porque o texto diz lá: Italer lefanai veyetamim. E ele está dizendo: ande em minha presença e seja inocente, seja pleno. Você pode ter arranhões. A palavra tamim é utilizada para um vaso, por exemplo, achado na arqueologia. Mas esse vaso tem arranhões. Ele está um pouco rachado, mas ele ainda está inteiro. E é esse tipo de vaso que Deus quer fazer de nossas vidas. A gente pode ter rachaduras, a gente pode ter arranhões, a gente pode ainda estar um pouco sujo, precisa ser limpo. Mas Deus quer utilizar vasos de barro. E eu não sou vaso de prata, irmãos. Eu sou vaso de barro. Queira ser um canal de bênção na vida de todos aqueles que te cercam. Será que teríamos culto aqui se não tivesse água nesse lugar? Na sua casa você moraria se não tivesse água? Você sabe como chega a água na sua casa? Ela chega através de um cano. E um cano, para trazer água para sua casa, ele tem que estar limpo, sem sujeiras, sem obstrução. Ou seja, ele precisa ser tamim. Ele precisa estar pronto para que a água passe para dentro da casa e esse lugar se torne habitável. Da mesma forma, o Senhor quer que sejamos como os canos na parede, ou como os vasos vazios, que Ele possa usar as suas vidas. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Que o Espírito Santo continue trabalhando nesta comunidade. Orem por Israel. Se você quiser saber o porquê que você deve orar por Israel, abra aí Romanos capítulo 11, versículo 15. Lá diz: se a rejeição deles foi a salvação para o mundo, quanto mais será a sua aceitação, senão a vida entre os mortos. Quantos querem ressuscitar? Quantos querem? Vocês querem ressuscitar? Orem pela salvação e pela aceitação de Israel. Isso sim vai apressar a volta de Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é a vaca vermelha, não é o míssil do Irã, não é o 666. As nossas orações pela salvação de Israel podem apressar a volta de Cristo e a redenção e a ressurreição dos mortos. Que bênção, hein, gente? Quantos vasos de barro nós temos aqui querendo ser cheios da presença do Senhor? Fique de pé, vamos orar então. Aleluia. Deus anseia pelo teu sim, porque há uma missão disponível para você. E sabe, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer você desobstruído para ser um vaso nas mãos dEle. Ele quer você disponível. Ele quer que o teu sim seja sim e que você avance na presença dEle. Há muito o que fazer. Há muito o que fazer, há muitas vidas para nós alcançarmos, há muita gente que precisa do reflexo de Cristo através da tua vida. Então, sejamos nós essa pedra lapidada, sejamos nós essa azeitona esmagaçada, triturada na presença do Senhor, para que eu e você possamos ser resposta do céu para esta terra, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, da tua comissão. Dá-nos, Senhor, da responsabilidade que o Senhor nos convoca, nessa manhã.
Deus, em nome de Jesus, está aqui o teu servo. Está aqui, Senhor, aquele que veio de um lugar longe para nos convocar nessa manhã. E, Senhor, nós não queremos levar isso de maneira leviana para casa. Nós queremos aqui nessa manhã, Senhor, estarmos diante de Ti e assumirmos esse compromisso de sermos enviados pelo Senhor. Dá-nos, Senhor, o privilégio de ouvirmos a Tua voz de maneira clara. Dá-nos, Senhor, o privilégio de ouvirmos, Senhor, a convocação do Teu Espírito individual sobre cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a nossa porção nessa linda história de redenção. Dá-nos, Senhor, mais de Ti. Senhor, envia-nos além de nós mesmos. Envia-nos, Senhor, para que consigamos olhar para as Tuas demandas e as Tuas necessidades. A ponto, Senhor, de que os nossos sonhos se tornem os Teus sonhos. Que os nossos planos se tornem os Teus planos. E que a nossa missão seja sempre a Tua missão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Pastor Miguel tem alguns livros, né? Alguma literatura à venda. Quer falar um pouquinho para nós a respeito disso? Mais do que os livros, eu gostaria que vocês pudessem conhecer também o Guia da Bíblia. Eu acho que deve ter o link ali do Guia da Bíblia. Mas tem alguns livros aqui para casais que querem dar nomes aos filhos bíblicos. Está aqui, com os significados, tá? Tem aqui também como celebrar a Páscoa de forma bíblica e plena, tá? De forma com que o povo de Israel celebra, mas visando também a nova aliança. Está ali também à disposição quem quiser. E também reflexões messiânicas, pequenos estudos devocionais. Fala sobre coisas importantes como quando Jesus nasceu realmente, né? Ou como a arqueologia revela também as festas bíblicas. São 3 pequenos livros, estão ali, lá fora à disposição. Apenas R$30 quem quiser colaborar. Pode ser também através do Pix que tem lá. Mas eu quero convidar vocês a verem o Guia da Bíblia. Não sei se pode mostrar aí. Guia da Bíblia é um portal inteiramente grátis, onde vocês vão poder, a minha Bíblia é português e hebraico, vocês vão poder acessar lá as Bíblias em português e hebraico, inclusive com palavras dinâmicas, ou seja, você põe um mouse ou o dedo no celular em cima da palavra e vai se abrir ali o significado da palavra original, com referências bíblicas e tudo mais. Esse site tem muitos estudos, muitos vídeos de arqueologia bíblica e história. Então sintam-se à vontade, inteiramente grátis para vocês fazerem uso e aplicarem isso e se aprofundarem no conhecimento de Deus. Se chama guiadabiblia.com. Isso, se chama guiadabiblia.com. Apenas escreva isso, vai aparecer, tá bom? guiadabiblia.com, tá bom? A gente não está conseguindo colocar o QR Code lá, né? Não está dando certo, mas tudo bem, guiadabiblia.com. Amém, amados? Não se esqueça também que lá fora nós vamos ter hoje os convites da feijoada do Serene à venda, tá bom? Então nós temos ali, não deixe de ser abençoado e abençoar, tá? E vamos orar para encerrar o culto, né? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio da tua doce presença. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra que foi pregada a nós aqui nessa manhã e nos instigado, Senhor, a esta missão tão nobre, Pai. Então pedimos para que o Senhor continue falando ao nosso coração ao longo dessa semana. Abençoa o nosso encontro nos em casas nessa semana, Senhor, para que venhamos a cumprir a tua palavra também, Senhor, nas casas, e que o Senhor seja conosco, para a honra e glória do seu nome, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Abençoe a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e um bom domingo.